Bom, galera, vou estar abordando aqui com vocês, tá? Aula prática referente à aula anterior que a gente teve aqui, tá? Que foi o que? Os 4 modelos de negociações que a gente vai estar buscando no gráfico, ok? Primeiramente, queria falar aqui com vocês que o link do Telegram está aí na descrição, tá? Para quem não entrou ainda, entre, tá? Para que de fato acompanhe o mapeamento, tudo que a gente vem abordando aqui nesse curso, desde o início, está sendo abordado lá de forma prática e eficaz, ok? Beleza, o que a gente vai abordar aqui, galera? Lembrando que o cenário que a gente está aqui é um cenário de alta, igual ao que eu fiz para vocês aí na aula anterior, ok? E aqui a gente vai estar abordando esse movimento aqui de reversão para início de uma correção, a continuação que vai estar localizada aqui, tá? Que já está tudo prontinho. E também nessa de continuação aqui, eu vou abordar 1 minuto, ok? Nas outras aqui, que seria essa e essa, eu vou ficar somente em 15 minutos, ok? Então, já para dar essa variação. Quem quer descer para 1 minuto ali e buscar uma confirmação a mais, vai ser esse exemplo. E para quem de fato não quer ir para 1 minuto, quer ficar somente em 15 minutos, vai ver os dois cenários aqui, ok? Então esse aqui reversão, esse aqui continuação, né, dessa reversão aqui, que é o nosso pullback, e aqui a reversão em si para impulsão, ok? Para seguir de fato essa expectativa aqui, beleza? Então beleza, o que a gente tem que ter aqui? Primeiramente, galera, assim que a gente vira o movimento para alta, aqui a gente estava quebrando fundos, né? Ou seja, topos e fundos descendentes. E o nosso último topo era esse. O preço simplesmente rompeu. Rompeu aqui, ele fez o que? O nosso boss, tá? O nosso choke. E virou esse movimento para alta. Então a gente tem agora topos e fundos ascendentes, né? Que a expectativa agora é simplesmente esse fundo aqui ser mais alto que o anterior e que esse topo aqui seja tomado, ou seja, seja rompido, ok? Beleza, Vinícius, o que eu vou fazer? Eu tenho esse cenário de alta, o que eu preciso para que de fato eu aguarde algo para me surfar essa reversão? Pô, primeiramente, galera, a gente vai ter que marcar uma POI High Time Frame, ok? Que seria 4 horas ali, ou uma POI Low Time Frame, que seria uma POI ali de 15 minutos. Beleza. Viu a POI, que seria basicamente um dos cenários que a aula em si que está no curso aqui, tá? Que seria o que? Um range de pivô, um range de continuação, um engolfo, uma wick. Vocês vão procurar de fato algum desses cenários. Beleza, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma quebra, isso aqui basicamente foi uma reação e o preço simplesmente seguiu. Isso aqui é um range de continuação, então a gente vai marcar esse range para que de fato ele sirva como catalisador para pullback, que seria o nosso CPB, para que simplesmente dele a gente busque o início da nossa correção, ok? Pô, beleza, Vinícius, achei minha PY, o que eu tenho que fazer? Galera, primeiramente a gente tem que marcar a PY, correto? E segundo, a gente tem que identificar se tem liquidez para a mitigação dessa PY, ou seja, se tem liquidez antes da mitigação desse PY. Isso é muito importante, ok? Pô, Vinícius, se não tiver liquidez, vocês vão aguardar um dos cenários que a gente passou em aula aí para vocês, tá? Que seria o que? Um equal high, um fake choke, uma trendline liquidity, tá? Um desses exemplos aí, e vocês estariam aguardando sweep para depois buscar o cenário para surfar essa correção, ok? Como nesse cenário que tinha, tá tudo válido, pô, PY correto, liquidez correto, então mitigou. O que eu vou abordar, né? O que eu vou de fato aguardar nesse cenário? Pô, 4 horas tá de alta. O que eu vou surfar? 15 minutos. Então eu tenho que aguardar o 15 minutos fazer o choke. A partir desse choke eu surfo esse movimento de correção, ok? Então vamos lá primeiro nesse exemplo. Vou colocar aqui em 15 minutos e vou diretamente lá, tá? Aqui, galera, mesmo cenário, tá? Para vocês verem que de fato isso aqui é fractal, ok? Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem um topo, um fundo, o preço trabalhou aqui, né? E rompeu. No que ele rompe, ele gera esse boss para nós. Então aqui a gente está com movimento de alta, ou seja, a swing do 15 minutos está em alta. Então o preço ele vai continuar de fato colocando topos e fundos ascendentes até que o fundo que sustenta essa tendência seja rompido, ok? Então a gente vai aguardar o que? O rompimento desse fundo para que de fato a gente surfe esse movimento de baixa, ok? Caso contrário, a gente seguiria nas compras, ok? Mas como o foco aqui é reversão,
Vamos ver o que acontece. O preço aqui simplesmente ele vai, rompe esse fundo, que sustenta esse movimento. E isso aqui, galera, essas linhas pontilhadas que estão aqui, é o order flow, tá? É simplesmente o fluxo que eu mostro para vocês, ok? Então aqui a gente tem a swing em si em alta, o fluxo também em alta, ó, alta. Aqui ele rompeu o fundo, fluxo em baixa. Continua rompendo o fundo, fluxo em baixa. E aqui ele foi rompeu o fundo da swing. Então a gente tem o que? Fluxo em baixa e a swing agora em baixa, tá? Pô, Vinícius, somente o fluxo virando para baixo, eu posso focar em vendas? Não é tão interessante, tá, galera? Referente ao movimento que a gente está querendo buscar aqui, ok? O interessante é ele romper o movimento de swing, rompendo ele aí sim a gente busca as vendas visando a correção de high time frame, ok? Beleza. Aconteceu o rompimento. O que eu vou fazer, Vinícius? Aí, galera, o mesmo cenário que a gente fez em 4 horas, a gente vai fazer em 15 minutos. E vocês podem ver que o cenário está basicamente igual, tá? Basicamente igual. Pô, o que tu vai fazer? Vai observar a POI. O que tu vai marcar? Um engolfo, uma wick, um range de pivô, um range de continuação. Algumas das POIs que foram citadas em aula aqui para vocês, tá? Aqui a gente tem marcado um engolfo, ok? Um engolfo válido que de fato quebrou uma estrutura, tá? Ou seja, essa POI foi responsável por de fato quebrar essa estrutura e o preço simplesmente seguiu aqui em baixa. O que vocês vão fazer? Marca a POI. Outro ponto, a liquidez, ok? Então é bem simples, tá? Então vocês vão de fato marcar a POI, ver se tem a liquidez para mitigação dessa POI e logicamente vocês têm que colocar um pouco de contexto. Aí vocês vão de fato unindo tudo que vai sendo passado aqui de fato nesse curso e as abordagens um pouco mais específicas que a gente vai começar a detalhar aí no YouTube para vocês, ok? Então aqui ele simplesmente tem a liquidez, tem a POI que é válida, a liquidez também, pode colocar de fato um trade simplesmente na POI, stop simplesmente cobrindo aqui a nossa POI e seguir esse movimento de baixa, tá? Ok, pô, vou surfar até que momento? Eu gosto de fato de buscar nos meus trades ali 5R, ok? Portanto que está aqui 5R, stopzinho ali em cima, ok? E poderia também colocar aquele take profit que eu falo para vocês em aula, tá? Que a gente teria basicamente dois take profits aí para a gente estar buscando. O primeiro seria isso aqui, tá? Que seria basicamente dessa nova estrutura, porque o preço ele simplesmente está trabalhando aqui, tá? Essa é a expectativa, ok? E aqui a gente está com o order flow que simplesmente tem um topo aqui, um fundo aqui, um topo aqui. Se a gente tem topos e fundos descendentes, a expectativa é que o fundo seja rompido. Então esse é o nosso primeiro ponto do take profit aqui. O segundo, os 50% do nosso range aqui, tá? Da nossa prime discount de high time frame, ok? Beleza. Então, a partir disso, a gente tem o nosso primeiro trade ali, tá? Bem simples, eficaz. Aí, colocando um pouco de contexto, tá, galera? Aqui a gente tem basicamente uma sequência de uma cadeia de oferta, ou seja, o preço ele vem mitigando a oferta aqui, ó, e a oferta simplesmente vem colocando o preço para baixo, demonstrando que está no controle do preço nesse momento, ok? Então, aqui a gente simplesmente seguiu essa mitigação, ou seja, a cadeia de oferta. Trade aqui, simplesmente seguimos esse movimento, ok? Pô, quero pegar uma continuação, Vinícius. Não peguei esse trade aí, quero pegar uma continuação desse movimento, o que eu faço? Aí aqui é o detalhe que eu falo para vocês, tá? Beleza. Primeiro eu vou voltar lá para o 4 horas para a gente simplesmente entender o cenário, entender o ponto que tá, ok? Aqui, galera, a gente tem a nossa Prime Discount que ela vai vir aqui, certo? A gente quer buscar compras num cenário, né, em discount, né? Ou seja, a gente quer comprar numa zona descontada, ou seja, a gente quer comprar barato para vender caro, ok? Porém, a gente tem uma POI aqui, é uma week, ok? Uma das POIs que a gente citou em aulas para vocês. Porém, o que ela tem diferente dessa POI ou da POI que a gente tinha em 15 minutos ali? Ela não tem liquidez, ok? Então, se ela não tem liquidez, que eu falei para vocês, vocês vão aguardar que de fato ela seja gerada, ok? Então, isso aqui já é de fato um cenário de liquidez, tá? Logicamente mais para frente para a gente surfar esse movimento aqui, ok? Então, pô, tudo isso aqui seria um movimento para criação de liquidez. A gente estaria surfando a continuação do order flow aqui,
ok? Desse movimento em si, para depois ele vir consumir e aí sim a gente buscar reversão. Então aqui a gente poderia simplesmente seguir as nossas vendas, porque ele estava em si na construção de liquidez, para que depois de fato ele gerasse esse choke falso, consumisse, e aí sim a gente pensasse nas compras novamente ali, ok? Então vou passar para 15 minutos novamente, a gente vai focar ali e eu vou abordar um pouco do plano para vocês ali no 1 minuto, tá? Que também é bem simples e eficaz, ok? Beleza. O que a gente tem aqui? Aqui, galera, a gente tem a nossa estrutura, tá? Que basicamente é isso aqui, ó. Fundo, topo e o nosso fundo aqui. E a expectativa era seguir isso aqui, ok? Então a gente vai surfando de fato o que o preço nos demonstra e logicamente atento com o high time frame, ok? Beleza. Vamos abordar aqui por partes, né? A gente tem aqui a nossa PY, que de fato foi responsável por essa quebra em si, né? Ela fez o sweep e tal, uma PY válida. Faz a marcação, o preço simplesmente toca lá, né? Dá a nossa reação. Porém, isso aqui, galera, eu não consideraria como uma liquidez, tá? Então, o que eu guardaria? Eu guardaria simplesmente o preço gerar um choke para mim dentro desse movimento, né? Então, ele vai simplesmente aqui, ó, gera esse fundo e aqui dentro ele começa a trabalhar, ó, nesse fractal. Topo, fundo, topo, fundo. Aqui ele fez um choke, tá? Esse choke, galera, simplesmente para mim fazer a validação da minha PY, tá? Basicamente isso aqui seria um extremo. Por que um extremo, tá? Vamos entender. Se a gente tem uma estrutura aqui, ó, basicamente, ó, topo, fundo, topo, fundo. Uma PY para ser válida, ela simplesmente tem que romper, né, uma estrutura ou uma oferta ou uma demanda. Então isso para mim já é um ponto forte de validação. Então essa PY aqui de fato que é a extremidade, ela simplesmente foi responsável pela quebra desse fundo aqui. Então uma PY é válida, ok? Então pô, retornando lá, eu aguardaria o cenário de 1 minuto para me pegar uma confirmação a mais e surfar esse movimento aqui de queda, ou seja, de continuação, que o nosso primeiro alvo seria o rompimento desse fundo que está aqui, ok? Outro detalhe, galera, é o que eu vou falar para vocês. Visem bem os cenários que eu estou passando para vocês, porque são os cenários que eu confirmo ali para vocês em aulas que vão ser de fato os melhores possíveis. Por quê? Aqui a gente tem a criação de liquidez, né? Ou seja, o preço subiu em escadinha, gerou toda a liquidez e surfamos esse movimento. Se de fato ele fizesse isso aqui, ó, pô, consumisse esse movimento e retornasse já não seria interessante, porque toda a intenção já foi consumida. Aqui, o diferencial foi que o fundo foi de fato aqui embaixo, acabou de fato nem consumindo essa liquidez, então ele virou simplesmente um cenário de liquidez também para ser consumido, o que deixa o movimento um pouco mais interessante, ok? Então aqui a gente tem a nossa PY válida, o cenário em si está todo válido. Voltou, fez a mitigação da PY. O que eu vou fazer, Vinícius? Aí, galera, começa o cenário de 1 minuto, tá? Detalhe, 1 minuto ele retorna, né? A gente vai ter que guardar o choke ali em si, todo o cenário de liquidez e tal. Aqui em 15 minutos a gente também tem que ver a liquidez. Então tudo que a gente está vendo em high time frame, se vocês quiserem jogar em 1 minuto, vocês vão ter que ver a mesma coisa. Ou seja, vocês só vão replicando até o time frame que vocês querem executar o trade, ok? Então aqui ó, em 15 minutos a gente não tem liquidez, né? Nesse movimento aqui de baixa. O que a gente vai ter que aguardar? Um dos cenários sendo formado aqui em 1 minuto, para que a gente veja o consumo da liquidez, né? A galera sendo estopada ali, e a gente surfe esse movimento. Tá? E que liquidez seria essa? Qual high, trendline liquidity ou fake choke, ok? Então, eu vou passar para 1 minuto aqui. A POI low frame ali vocês viram, né? E aqui a gente está em 1 minuto, ok? Beleza, o que eu vou fazer? Aqui, galera, a gente tem a nossa POI low frame, tá? Que seria basicamente essa POI aqui. E o preço simplesmente ele vai lá e mitiga ela aqui, ok? Porém, a gente precisa da criação de liquidez, né? Então o preço simplesmente ele vai trabalhando em alta aqui, ó. E aqui ele faz um topo mais baixo que o anterior, criando então a nossa trendline liquidity, tá? Então, basicamente aqui é a nossa trendline, o preço faz o sweep dela,
A partir do sweep, a gente simplesmente tem que aguardar o que? O choke, ok? O choke de 1 minuto. Aqui o preço vai, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo. Topos e fundos ascendentes, né? A gente tem que perder o último fundo. Ele rompe o último fundo, gerando então o nosso choke. Gerou o nosso choke, o que a gente tem que fazer então, Vinícius? Pô, gerou o choke, galera. Aqui a gente simplesmente vai marcar a nossa PY e vai aguardar o retorno para simplesmente executar a nossa ordem aqui, ok? Podendo então ter a possibilidade de pôr o trade tanto nesse rompimento desse fundo, quanto marcar uma PY de 1 minuto, tá? E colocar a nossa ordem como eu fiz aqui, ok? Então, se eu colocasse o meu trade aqui, não estaria errado, mas eu estaria aqui de fato cobrindo algum ponto de oferta aqui, tá? Que é o que eu vou passar para vocês aqui agora, ou simplesmente colocando em uma PY que eu visse aqui válida de 1 minuto, tá? Que seria basicamente que a gente tem uma wick, foi responsável pela quebra de um fundo, colocaria a ordem lá, ok? Pô, beleza, Vinícius, o que eu faço se de fato eu quero executar no choke de 1 minuto? Você tem que simplesmente de fato colocar a tua ordem ali, né? E observar se você tem uma oferta que de fato você possa cobrir, que sirva de fato como um catalisador, né? Simplesmente como uma proteção, né? Voltando lá, dando reação, possivelmente segurando o preço e seguindo em queda aí, tá? Aqui de fato o que eu marquei? Eu marquei um flip. A gente tem essa intenção aqui, o preço simplesmente toca nela, dá essa reagida e a gente tem essa PY para ser um ponto de segurança aqui, tá? A gente poderia colocar aqui 2 pips, tá? Cobrindo essa PY e simplesmente seguir com o preço lá embaixo, tá? Porém, coloquei aqui como mostrei para vocês e um pip meio aqui de stop, ok? Surfando ali basicamente os nossos 5R. Então, basicamente o planinho, galera, é isso aqui. É bem simples, porém vocês têm que dar um pouco mais de atenção na liquidez e na PY referente à execução aqui, ok? Use isso aqui também quando for interessante, referente ao que um PY muito grande de 15 minutos, vocês de fato não querem pegar ali, simplesmente vai no 1 minuto e reduz um pouco o stop ali, tá? Aqui basicamente a gente poderia surfar a nossa expectativa, né, que era simplesmente romper o fundo de 15 minutos, que seria esse cara aqui, ok? Esse fundo aqui, dando para nós aí um risco retorno de 7,67, ok? Mas eu pegaria somente 5R aqui, que seria o suficiente para mim pegar o meu take profit, ok? Então aqui uma operação válida e é o planinho para vocês aí, tá? Revejam em si, se ficou com alguma dúvida referente a isso, que é simples de encaixar, ok? Beleza, aqui galera, a gente simplesmente gerou outra quebra, né? Aí é o que eu falo para vocês do fake choke. Pô, se tivesse liquidez, a gente poderia simplesmente operar reversão na perca desse fundo, tá? Desse topo aqui, perdão, desse topo de swing. Porém, como era liquidez, a gente aguardaria que isso aqui viesse, né, ser um alvo de liquidez para simplesmente sweep, que foi o que aconteceu aqui na direita. Ok? Então simplesmente o preço continuou, né, colocando aqui topos e fundos ascendentes, somente para criar mais intenção, ó, e ineficiência, que seria o nosso imbalance aqui para ser fechado também, esse vazio no preço. O preço simplesmente vem, consome toda essa cadeia de demanda e esse fundo aqui que foi usado como liquidez para mitigação da nossa PY, ok? Então foi, mitigou. A partir daqui, a gente começa a observar se tem sinais de reversão, tá? Pô, Vinícius, posso surfar de fato vendas ainda até o sweep desse fundo aqui? Sim. Como? Da mesma forma que eu passei para vocês aqui a reversão, tá? Simplesmente vai aguardar 15 minutos, se não tem aqui de fato um cenário de reversão que te deu a chance da entrada, você surfa a continuação, igual tá no exemplo aqui, tá? Beleza. Aqui ele foi, rompeu esse topo da estrutura de swing de 15 minutos aqui, ok? E aqui a gente tem a confirmação dessa reversão novamente, tá? Que seria para início da impulsão, ok? Então a gente simplesmente agora tem 15 minutos alinhado com 4 horas e a expectativa dele agora é simplesmente buscar o topo de high time frame, ou seja, romper esse topo aqui, ok? Então aqui que a gente vai fazer? Colocar um pouco de prime discount aqui. O fundo, basicamente ele vem aqui, tá galera? Nesse fundo ali e o topo aqui. Aqui a gente tem a nossa zona premium, a gente quer de fato comprar na zona descontada. Então ele veio simplesmente
desceu aqui na zona de desconto, ele fez o nosso choke aqui, ó, chegar um pouco mais próximo, tá? Fez o choke. Pô, Vinícius, mas eu não tô vendo de fato a mitigação no POI para justificar esse choke. Beleza, a gente não tem uma POI válida. Porém, se a gente tem várias quebras referente ao order flow, tá? A gente tem uma confirmação que de fato a demanda está no controle aqui. Então, simplesmente a gente está tendo essa impulsão, tá, galera? Então, eu de fato escolhi os cenários em si porque tem um pouco mais de informação referente aos cenários que vocês vão encontrar. Porque pode acontecer de vocês não verem a PY, simplesmente não operarem daqui e ver o preço indo embora, tá? Então, pô, deu uma quebra e o order flow de fato continuou quebrando, a gente tem a intenção que a demanda está no controle e vocês simplesmente vão surfar a continuação desse cenário, tá? Que seria a nossa cadeia de demanda aqui, ok? Então aqui a gente teve o nosso choke numa zona descontada, ok? E o order flow simplesmente seguiu de alta. O que a gente vai fazer? Marcar a nossa PY, tá? Que seria o que? O nosso range de continuação aqui novamente, tá? Ó, topo, fundo, foi o responsável de fato por romper o topo, tá? E gerar o nosso choke, ok? Então, pô, gerou o nosso choke, o que a gente vai fazer? Ver se tem a liquidez de fato para mitigação desse PY. Pô, o que a gente fez aqui, ó? Uma trendline liquidity, tá? Então, assim que ele vir consumir essa trendline, vocês podem simplesmente colocar a trade de vocês aqui no POI de 15 minutos, ok? E cobrir de fato a PY, que seria o mais interessante, ok? Pô, Vinícius, eu não quero executar dessa forma, o que eu vou fazer? Aí vocês vão lá para 1 minuto e aguarda o mesmo cenário que a gente está vendo aqui em 1 minuto, ok? E aqui, como eu falei para vocês na teoria, a gente vai ter os alvos técnicos aqui referente ao order flow e a expectativa de high time frame, tá? Então aqui a gente teria o nosso primeiro take profit nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, o primeiro. O segundo take profit seria na estrutura em si de swing aqui, ok? Para seguir essa continuação. E o terceiro take profit seria lá no high time frame, tá? Que é o que eu vou falar para vocês. A melhor trade de fato para executar seria as que alinham 15 minutos com high time frame, porque a possibilidade de ganho em si, de risco retorno, é muito mais alto quando você está alinhado com os dois, ok? E aqui, galera, como eu citei para vocês, a gente não teve trade de continuação. Por quê? Simplesmente a gente teve as quebras, né, referente ao order flow, porém a gente tinha as PYs, mas não tinha liquidez em si para mitigação das PYs, ok? Ou seja, uma quebra aqui, a gente tem a PY, porém não tem o espaço em si para liquidez, então não tem o trade de continuação. Outra quebra aqui, não tem retorno, se tivesse teria que formar liquidez, a gente marcaria PY e daqui a gente seguiria operando, ok? Então a aulinha é bem simples, bem didática aí para vocês, tá? Qualquer coisa estejam no Telegram, né, para mim saber de fato o desenvolvimento de vocês que estão aqui acompanhando o curso e para mim de fato poder ajudar vocês aí diariamente referente a isso, ok?